Parágrafo 16. Na operação interna com kit composto de itens submetidos individualmente a alíquotas distintas, será observado o seguinte: para efeito do cálculo da alíquota do kit, serão identificados os valores unitários e totais de cada item do ICMS correspondente. A alíquota do kit será obtida pela divisão da somatória dos valores totais do ICMS, correspondente a cada item pela somatória dos valores totais dos itens que o compõem, utilizando-se duas casas decimais. O contribuinte, no mês de início de comercialização, apresentará à administração fazendária a que estiver circunscrito demonstrativo de cálculo de alíquota do kit, segundo critérios descritos no inciso 1 e 2 desse parágrafo. Parágrafo 17. O disposto no parágrafo 16 aplica-se também à hipótese em que os itens que compõem o kit estejam contempladas por redução de base de cálculo, embora submetidos à mesma alíquota, quando o kit compreender também produtos não sujeitos à tributação do ICMS. Nas operações com energia elétrica, destinadas a instituições públicas de ensino superior e também a hospitais públicos universitários, que forem mantidos por instituições federais, estaduais de ensino superior, a alíquota de 6% até o dia 31 de dezembro de 2022. A alíquota na prestação de serviço de comunicação, exceto telefonia, as instituições públicas de ensino superior será de 18%. Então, a alíquota nas prestações de serviço de comunicação, em regra, será de 18% para aquelas instituições públicas de ensino superior, salvo aquelas de telefonia. Para efeitos nos parágrafos 18 e 19, será observado o seguinte: as instituições ou hospitais protocolizarão requerimento junto à administração fazendária a que estiverem circunscritas, solicitando o seu credenciamento, indicando a distribuidora de energia contratada e também a prestadora de serviço de comunicação. A delegacia fiscal, após o exame do enquadramento de instituição ou hospital no tratamento tributário, comunicará à distribuidora ou prestadora de serviço contratada o seu credenciamento. A distribuidora ou prestadora de serviço aplicará as alíquotas a partir da primeira nota fiscal, a ser emitida após a ciência da comunicação a que se refere o inciso anterior. Regime especial concedido pela Superintendência de Tributação, SUTRI. Poderá autorizar contribuinte usuário de nota fiscal eletrônica a reduzir até para 12% a alíquota nas operações internas entre contribuintes de produto não sujeito ao regime de substituição tributária e destinadas à comercialização e industrialização, observado o seguinte: a alíquota será reduzida por produto em função da natureza da operação, da mercadoria ou da atividade econômica. A alíquota será reduzida por produto em função do histórico de comercialização, do faturamento e da sazonalidade. O regime especial estabelecerá metas de faturamento ou de volume de comercialização e de recolhimento do imposto por período no exercício financeiro, considerando a sazonalidade e as oscilações de preço do produto. O regime especial estabelecerá o período base para o efeito de verificação do cumprimento das metas e mecanismos de cálculo da alíquota aplicável ao período seguinte. O regime especial estabelecerá o prazo para recolhimento em documento de arrecadação distinto da diferença do imposto apurada ao final do exercício entre a meta e o efetivamente recolhido. As alíquotas previstas no regime especial de que trata o parágrafo anterior A alíquota prevista no regime especial que trata o parágrafo anterior não poderá resultar em redução de arrecadação do imposto no exercício financeiro considerado. A alíquota prevista no regime especial de que trata o parágrafo anterior será divulgada pela portaria da SUTRI. Na saída promovida por microempresa e empresa de pequeno porte de mercadoria destinada à comercialização e industrialização, para cálculo do crédito de que trata o artigo 68A desse regulamento, a alíquota aplicável corresponderá ao percentual do ICMS previsto no anexo 1 e 2 da Lei Complementar 123, para a faixa da receita bruta que o remetente estiver sujeito no mês anterior da operação, observado o seguinte: na hipótese da operação ocorrer no mês do exercício da atividade do contribuinte enquadrado, como microempresa ou empresa de pequeno porte, a alíquota a ser informada corresponderá ao menor percentual do ICMS previsto nos referidos anexos. O documento fiscal que acobertar a operação deverá conter, nos campos específicos, PCRED-SN e VCRED
ICMS-SSN. A alíquota aplicável do cálculo do crédito e o valor do crédito do ICMS, que pode ser aproveitado nos termos do artigo 21 da Lei Complementar 123. A alíquota que se refere à linha D do inciso 2 do caput. Inciso 2. Operações e prestações interestaduais. A linha D, 4% quando se tratar de transporte aéreo, de carga, mala postal, quando tomador e destinatário forem contribuintes do imposto, e também mercadorias importadas do exterior. Essa alíquota aplica-se também a bens e mercadorias importados do exterior, que, após desembaraço aduaneiro, ainda que submetidos a processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de importação superior a 40%. Assim considerado o percentual correspondente ao quociente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual de mercadoria ou bem. Mas não se aplica às operações com bens e mercadorias importadas do exterior que não tenham similar nacional, conforme editado pelo Conselho de Ministros da Câmara do Comércio Exterior, CAMEX. Também não se aplica a mercadorias produzidas em conformidade com o processo produtivo básico desse decreto-lei federal aqui. Também não se aplica a gás natural. Nas hipóteses do artigo 53 e do parágrafo único do 196 desse regulamento, a alíquota vai ser 18%, salvo se o contribuinte. Nessa hipótese do artigo 53, a gente vai ter uma alíquota de 18%. Aí vai ter exceção lá que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, 53. O valor da operação da prestação será arbitrado pelo fisco quando não forem exibidos à fiscalização os elementos necessários à comprovação do valor da operação da prestação, inclusive nos casos de perda e extravio de livros e documentos fiscais. O valor também vai ser arbitrado no caso daquele que for declarado em documento fiscal com valor notoriamente inferior ao preço corrente da mercadoria ou da prestação de serviço. Também vai ser arbitrado a operação ou prestação de serviço se realizar sem emissão de documento fiscal. Arbitra também se ficar comprovado que o contribuinte não emite regularmente documento fiscal relativo à operação ou prestação própria, ou naquelas em que seja responsável pelo recolhimento do imposto. Arbitrado também será se ocorrer falta de sequência de número de ordem das operações de saída ou prestações realizadas a cupom fiscal, relativamente aos números que faltem. Em qualquer outra hipótese, que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados e os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado. Essas são as hipóteses de arbitramento. A outra aqui é o parágrafo único do 196. O artigo 196 não tem parágrafo único, ele tem 2 parágrafos. Talvez o primeiro deveria ter sido o parágrafo único. Vamos ler então aqui tudo para a gente saber. Para efeitos da fiscalização do imposto, é considerada como subsidiária a legislação tributária federal. Aplica-se subsidiariamente aos contribuintes ICMS a presunção de omissão de receita existente na legislação que dispõe sobre os tributos federais. Enfim, aí aqui ele está falando então da omissão de receita. Eu não sei se aqui vai ser arbitrado, se alguém souber pode até colocar aí no comentário. Mas ele não tem parágrafo único aqui, ele tem parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Para mim, logicamente, deveria então ser esse parágrafo primeiro aqui, o anterior parágrafo único. Talvez esse parágrafo segundo veio depois, mas ele não tem nada aqui dizendo que foi acrescentado. Enfim, se alguém souber, pode colocar aí nos comentários. Então, nas hipóteses lá do artigo 53 que a gente viu, e do parágrafo único do 196 que a gente não encontrou, mas a gente leu o parágrafo primeiro, ambos do regulamento, a alíquota vai ser, então, em regra, 18%. Aqui era um caso de arbitramento, né? E aqui, se for o caso, vai ser aquele caso lá de omissão de receita. Aí seria uma alíquota de 18%. Salvo se o contribuinte, aí tem exceção agora aqui, salvo se o contribuinte especificar e comprovar de forma inequívoca quais operações e prestações realizadas, caso em que será aplicada a alíquota correspondente. Então, ele pode provar. Nos últimos 12 meses tiver realizado preponderantemente operações tributadas com alíquota superior a 18%. Aí, nesse caso vai ser aplicada a alíquota preponderante. Para efeito de aplicação da alíquota prevista na linha E do inciso 1º, sobre o fornecimento de energia elétrica para imóvel de entidade religiosa, das entidades beneficentes educacionais de assistência social ou de saúde, inclusive filantrópicas, e dos hospitais públicos e privados caracterizado como unidade consumidora da classe comercial, serviços e outras atividades ANEEL, será observado o seguinte. Nem precisa a gente ir lá porque ele já falou tudinho aqui. A entidade religiosa, assim considerada a organização pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída com objetivo institucional de desenvolver atividade religiosa, classificada naquele código e de classificação do CNAE.
deverá apresentar à distribuidora de energia os seguintes documentos: nota fiscal ou conta de energia elétrica que conste como cliente titular a pessoa jurídica cuja atividade seja enquadrada na classe comercial de serviços e outras atividades da ANEEL, referente ao mês anterior. Também deverá apresentar à distribuidora de energia elétrica os seguintes documentos: cópia de comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, cópia atualizada do ato constitutivo e suas alterações, cópia do alvará de funcionamento quando exigido pela Prefeitura Municipal. É quando exigido pela Prefeitura Municipal, você vai apresentar essa cópia de alvará de funcionamento. Cópia de guia de imposto de propriedade territorial, IPTU, referente ao exercício corrente. Cópia atualizada da certidão de registro de imóvel, quando de propriedade da entidade religiosa, ou do contrato que formalize a posse direta do imóvel, se for o caso. A entidade beneficente educacional de assistência social de saúde, assim considerada a pessoa jurídica de direito privado, certificada como entidade beneficente, nos termos dessa lei federal, deverá apresentar à distribuidora de energia elétrica os seguintes documentos: nota fiscal ou conta de energia elétrica, em que conste como cliente titular pessoa jurídica cuja atividade seja enquadrada na classe comercial de serviço e outras atividades ANEEL, referente ao mês anterior. Também deverá apresentar cópia do comprovante de inscrição de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ. Também apresentará cópia da certificação ou da publicação no Diário Oficial exarada pelo órgão do Ministério da Educação, Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou da Saúde, conforme o âmbito de atuação da pessoa jurídica. Então, aqui a gente está falando de uma entidade beneficente educacional, de assistência social e de saúde, assim considerada pessoa jurídica de direito privado, certificada como entidade beneficente. A outra coisa que a gente tinha diferente lá, quando a gente estava falando de entidade religiosa, daí a gente tinha o alvará, a gente também tinha a cópia atualizada do ato constitutivo e suas alterações, a gente tinha o IPTU e a certidão do imóvel aqui de propriedade da entidade, ou então pelo menos aqui o contrato que formaliza a posse direta. Entidades filantrópicas, assim considerada pessoa jurídica detentora de certificação de entidade para fins filantrópicos ou atestado de registro emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, deverá apresentar à distribuidora de energia elétrica nota fiscal da conta de energia elétrica em que conste como cliente titular da pessoa cuja atividade seja enquadrada na classe comercial, serviço e outras atividades ANEEL, igualzinho, né? Referente ao mês anterior. Cópia do comprovante de inscrição também no CNPJ, cópia de certificado de atestado de registro e publicação e da certificação do Registro Diário Oficial da União, E agora os hospitais privados, assim considerada a pessoa jurídica de direito privado, classificada nesse código, ou nesse, e deverá apresentar à distribuidora de energia elétrica nota fiscal da conta, ou então conta de energia elétrica, em que conste como cliente titular pessoa jurídica cuja atividade seja enquadrada na classe comercial de serviços e outras atividades ANEEL referente ao mês anterior, igualzinho. O hospital público, assim considerado pessoa jurídica de direito público classificada nesse código, deverá apresentar à distribuidora de energia elétrica nota fiscal, ou então conta de energia que conste como cliente titular, cuja atividade seja enquadrada na classe comercial de serviço e outras atividades ANEEL referente ao mês anterior. Também deverá apresentar cópia de comprovante de inscrição, situação cadastral no CNPJ. Também deve apresentar ofício emitido pelo órgão público interessado na ligação elétrica contendo no mínimo os dados do hospital público, nome, CNPJ, endereço e o número de instalação da unidade consumidora. A alíquota prevista na linha E do inciso 1 do caput aplica-se também à unidade consumidora que conste como cliente titular nota fiscal de conta de energia elétrica, classe comercial e serviço e outras atividades ANEEL, a pessoa jurídica mantenedora de atividade religiosa, das entidades beneficentes educacionais e assistência social e de saúde, inclusive filantrópicas, e dos hospitais públicos e privados que efetivamente utilizem energia. Para efeito da aplicação da alíquota prevista aqui na subalínea A12 do inciso 1º, não descaracteriza o enquadramento na classe de comercial, serviço e outras atividades ANEEL, a unidade consumidora cuja nota fiscal, conta de energia elétrica, seja emitida em nome da pessoa física. Desde que as informações requeridas no parágrafo 30 tenham sido verificadas na alimentação do banco de dados relativo ao cadastro de unidades consumidoras de energia elétrica,
A distribuidora poderá exigir a apresentação do documento previsto nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1, 2 e 5 do parágrafo 30, apenas quando se tratar de nova unidade consumidora ou de atualização cadastral. A distribuidora de energia elétrica encaminhará semestralmente até o dia 15 de julho relativamente ao primeiro semestre e até o dia 15 de janeiro relativamente ao segundo semestre. Encaminhará semestralmente à Diretoria de Gestão Fiscal e da Superintendência de Fiscalização da Secretaria do Estado da Fazenda de Minas para o seu endereço de correio eletrônico. Esse endereço aqui, relativo ao arquivo em formato Excel contendo listagem de unidades consumidoras enquadradas na classe comercial, serviço e outras atividades, agrupadas conforme a carga tributária do ICMS aplicada, no qual conste no mínimo o nome, o CPF, o CNPJ, endereço, número de cada instalação da unidade consumidora. O disposto na subalínea B64 do inciso 1 aplica-se às operações praticadas pelo centro de distribuição com mercadoria produzida pelo estabelecimento industrial mineiro de mesma titularidade. Então, essa parte que ele falava do centro de distribuição. A alíquota nas operações internas com óleo diesel fica reduzida para 14% a partir de 1 de novembro de 2021 até 30 de março de 2022, ficando restabelecida a alíquota prevista na linha H do inciso 1 do caput a partir de abril de 2022.